Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui hoje. É muito bom receber vocês aqui nesse nosso encontro, mais um dos nossos encontros. Sejam acolhidos, quem está aqui ao vivo, que é muito bom, ou também quem vai assistir depois, que eu sei que muita gente assiste depois. Então, vou me apresentar, eu sou a coordenadora desse grupo, o Gap NeuroArc. Eu sou a Sandra Sescon, eu sou arquiteta, especialista em Feng Shui, do método Alma do Ambiente, onde eu integro o Feng Shui e a neuroarquitetura na arquitetura. E eu vou contar uma coisinha para vocês que estão aqui pela primeira vez e fazer um convite para que façam parte desse nosso grupo, o Gap NeuroArc, que nasceu de uma curiosidade muito grande que todos nós tínhamos, que todos nós temos como profissionais, como pessoas, também de uma vontade de nos unir, de crescer, de aprender através disso que a gente faz aqui, do compartilhar, do expandir os nossos horizontes, de abraçar todo mundo que está disposto a caminhar junto por uma arquitetura com mais amorosidade. E essa nossa vontade de expandir fronteira, de ficar conectado com todos que estão nesse mesmo padrão, nessa mesma busca, que começou no Brasil e está indo por diversos países. A gente tem no nosso grupo um grande número de brasileiros, de pessoas que moram em outros países, principalmente nos Estados Unidos, e nós nos unimos aqui com o objetivo de conectar as pessoas para que a gente promova o estudo e a pesquisa das neurociências aplicadas à arquitetura. Tudo isso é feito de uma forma voluntária, por todos que estão aqui, descomplicada, responsável e prática. E aí eu convido vocês para nos seguir também no Instagram e no YouTube. Esse grupo aqui que alguns de vocês estão conhecendo hoje, ele se constituiu como um grupo de estudos e pesquisas voluntários independente, sem fins lucrativos, composto por profissionais multidisciplinares. Aqui a gente tem muitos arquitetos, designers, psicólogos, e é uma gama muito grande, todos interessados na neurociência aplicada na arquitetura, combinando aqui teoria, através dos estudos, através de palestras como hoje, e também a gente tem prática, a gente faz algumas ações sociais. Aqui a gente não tem compromisso por formação, o nosso compromisso aqui é a troca e o aprendizado, com os braços teóricos e a prática, que a gente faz algumas ações sociais, que alguns integrantes do grupo se voluntariam, são convidados a participar e a colocar os seus dons, os seus conhecimentos, os seus talentos na prática. Muitos que estão aqui já participaram de uma ação ou de todas as ações que a gente já fez, e nessas ações a gente aplica o nosso conhecimento, projetando, pesquisando, medindo, mensurando, executando, tudo com esse foco na neurociência aplicada na arquitetura. E agora a gente está na nossa quinta ação social. 3 delas aconteceram em hospitais de Porto Alegre, uma outra ação em um espaço urbano, onde a gente pôde testar os nossos conhecimentos, que foram 7 portais, também em Porto Alegre. E agora a nossa ação está acontecendo em Orlando, nos Estados Unidos. A gente teve equipes de pesquisa, de projetos, e a gente está na fase da execução. E aí eu sugiro que vocês acompanhem nosso Instagram, que lá a gente vai colocando a nossa evolução. E essa ação é de um espaço terapêutico da Maria, que todo mundo que faz parte dessa ação já está apaixonado por ela.
E a gente tem várias etapas desse projeto concluídas, a gente recebeu doações de imobiliários, de tintas, de mão de obra. Tivemos também a mão na massa de alguns integrantes do grupo, que foram lá pintar paredes, etc. Mas ainda a gente não conseguiu concluir essa obra. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês, bem rapidinho, que a gente criou um GoFund para arrecadar fundos, para comprar os últimos itens que precisa para dar vida à sala de atividades terapêuticas da Maria. Depois eu vou colocar ali no chat o link dessa ação. Quem se sentir confortável, quem quiser participar, fica super à vontade. Mas agora, antes de passar a palavra para o João chamar a nossa palestrante, eu gostaria de dizer que todos os convidados que vêm aqui são profissionais que abriram mão do tempo deles, da energia, do conhecimento, para compartilhar conosco tudo o que eles sabem. E eles fazem isso com muito amor, porque eles acreditam nessa causa do compartilhar. Então, eu vou pedir, quem puder, manter a sua tela ligada para prestigiar quem está aqui. Quem puder seguir o nosso palestrante pelas redes sociais também seria uma forma de agradecer. E eu queria também dizer muito obrigada, Marina, pelo seu sim. Seja muito bem-vinda ao nosso grupo, muito bem-vindo a quem está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo nossos integrantes. E eu passo a palavra para o João para apresentar e chamar a nossa convidada especial de hoje. Olá, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou o João Paulo, sou coordenador de pesquisas aqui do Gap NeuroArc, mestre em arquitetura e urbanismo e doutorando em arquitetura e urbanismo. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Marina por ter aceitado o convite e também agradecer à Vânia por ter trazido essa palestrante incrível. Tem um currículo imenso aqui que eu vou já ler para vocês. Então, brigadão por ter aceitado esse convite. Bom, a Marina Hort, então, ela é arquiteta e designer, mestre em engenharia ambiental com enfoque em sustentabilidade, onde iniciou suas pesquisas sobre comportamento versus sustentabilidade e uso de espaços, associando a biofilia, gestalt e aspectos da neurociência. É membro da Academy of Neuroscience for Architecture, a ANFA, é especialista em design de produto, graduado em arquitetura e urbanismo, com cursos em instituições da Espanha e da China, onde residiu. Coordenadora de pós-graduação dos seguintes cursos: Design de Imobiliário pelo IPOG, Arquitetura e Design para o Mercado de Luxo, Arquitetura e Design de Interiores, Projeto e Atuação Profissional pela Univale e de cursos de extensão como Interiores Náutico. Professora desde 2004 em cursos técnicos, universidades e pós-graduação nacionais e internacionais, como a Escola de Design da Politécnica de Milão. Apresentou trabalhos em congressos internacionais e nacionais, como a ANFA, o Colóquio Design, P&D, Advances in Cleaner Production, ENSUS, Design de Natureza, entre outros. Palestrante em assuntos de neuroarquitetura, sustentabilidade, design biofílico, design de imobiliário, tendências. Expôs produtos de sua autoria na Bienal Brasileira de Design e participou da Feira do Móvel de Milão como expositor. Recebeu diversos prêmios, como primeiro lugar no Prêmio de Inovação da Souvenir, Macisa, Móvel Par, Design e Natureza e menções honrosas em congressos. Presta consultoria a empresas do ramo e publicações impressas e online. Em seu escritório, desenvolve projetos de arquitetura e design de produto e pesquisas de tendência, especialmente para indústria e autoral. É diretora criativa da Budsky. Então, nossa palestra de hoje é sobre o tema Tendências e Percepções em Arquitetura e Design. E eu aproveito também para convidar todos a segui-la nas redes sociais, como uma forma também de agradecer a participação dela, o tempo dedicado nessa palestra. Então, o Instagram dela é @marinaotti, com 2 T's. E nesse momento eu passo a palavra para a Marina, então, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço o convite. Assim que a Vânia falou comigo, eu já quero sim, só me veio o medo, né? Que vocês têm os encontros nas terças.
Terças-feiras é meu dia de universidade, eu tenho um dia por semana que eu dedico a compartilhar na graduação. Então, hoje, esse cenário aqui é de universidade. Trouxe a minha ring light, mas não está fazendo muito efeito, eu tinha que ficar muito pertinho aqui, mas fiz de tudo para arranjar um cenário coerente. Também peço desculpas se por um acaso a internet der uma travadinha. Em casa eu tenho todo o aparato, no meu escritório eu tenho todo o aparato também, mas aqui na universidade foi meio enjambrado, mas dando o tempo necessário para vocês. Então, obrigada, Vânia, obrigada a todo o curso não, a toda o GAP, né, em geral, a toda, não sei como é que vocês se chamam, né, grupo, né, eu acho que é um grupo, o melhor para a gente definir esse grupo. Muito obrigada, né, por dedicarem o tempo para me ouvir também, é uma honra para quem está ao vivo agora, para quem for ver depois gravado também, que consiga pegar um pouquinho do que eu quero passar aqui. Já vou, inclusive, então, compartilhar aqui o material, um pequeno material aqui que eu preparei para vocês, para ilustrar um pouco melhor o que a gente vai conversar sobre tendências e percepção, né? Eu, quando trago o tema de tendências, ele gera muita curiosidade e de dois meios, né? Tanto de quem é do meio mais científico, que gosta de saber as partes mais técnicas, porque às vezes até não entende ou desdenha, né, o real sentido de uma tendência, como o pessoal do oba-oba, ai que legal essa tendência, vai me dizer o que eu tenho que usar, o que eu tenho que vestir, como eu tenho que falar, o que eu tenho que usar no projeto de arquitetura. E, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, né? E a tendência, inclusive, como eu estudo muito, sempre gostei muito sempre fui muito cética, né? Eu sempre gostei quando um professor falava de alguma técnica, tá, mas o que que tem por trás dessa técnica? Qual é o embasamento disso? E foi esse o ponto de partida para eu realmente ir atrás desses estudos de ciência, de neurociência, até chegar na neuroarquitetura e descobrir que tem muito mais de ciência por trás das tendências, inclusive da percepção que a gente tem, do que eu poderia imaginar. E também esse anseio de, tá, eu desenho mobiliário, eu faço os passos, como é que a gente pode ser mais assertivo a partir de desenhos que agradem a maior parte das pessoas? Será que é possível? Porque a gente começa a ciência com uma pergunta, né? Será que é isso? Será que é aquilo? E depois nós temos as hipóteses, pode ser resposta sim, pode ser resposta não. E quando eu começo a ver, né, todo esse entendimento de que existem respostas por detrás de tendências, percepção, não dá para morrer com esse conhecimento sozinho, né? A gente tem que compartilhar também. Então, coloquei aqui, inclusive, novamente, né? Até o João, obrigado, falou ali já o meu Instagram, mas está aqui também o meu Instagram, coloquei em QR Code, porque lá eu continuo compartilhando conteúdos e também quem já me conhece aqui, Almeida, né? Sandra também, a Vânia, sabe que se perguntar eu respondo, a Andréia está aí, que bom te ver também, o Ciro, maravilhoso, acabei de ver que também está aí. Eu sempre vou interagir, eu sempre vou atrás de alguma resposta, e isso me move, né? Compartilhar conhecimento, porque a gente aprende muito mais. Enfim, então não vou falar aqui, né, o João já falou, nossa, até fico assim, né, falou o currículo de cabo a rabo, obrigada pela apresentação, e eu já começo aquele negócio, né, porque quando a gente fala de tendência, não tem jeito, né, principalmente para o pessoal que não é tanto da área, vem aquela desdenhada, assim, né, às vezes até torce o nariz assim, mas esse negócio de tendência foi criado apenas para o consumo, pelo consumismo, é um modismo. Eu preciso esse ano comprar uma coisa, ano que vem eu já vou ter que trocar toda a minha roupa, já vou ter que trocar a ambientação do meu espaço, a minha fachada já não vai mais fazer sentido. E exatamente o contrário, né? Então, quando eu já começo aqui falando tendência, não é um modismo. Infelizmente, como tudo na vida, a gente sabe que a gente pode usar um conhecimento ou uma estratégia para o bem, intenções tão boas, né? A gente tem
casos em qualquer profissão, que a profissão não é respeitada, em que a profissão pode ser usada de uma forma não tão respeitosa, certeira, e, obviamente, o mesmo acontece com as tendências. Mas já para a gente desmistificar, não adianta. Tendência não é um modismo passageiro. Inclusive, o modismo não pode ser classificado como uma tendência em sua essência. Então, para não falar sozinha, né? O que dizem por aí? Dizem, por exemplo, que tendência é uma direção ou sequência de eventos que ocorrem em algum momento, e olha só, já para desmistificar essa história de que eu não vou usar tendência porque isso é só o meu profissional aí querendo vender alguma coisa, forçando o uso. Esse tal agora de neuroarquitetura também é um modismo, né? Só uma tendência passageira, não tem nada disso não aí, né? E olha só o que Kotler fala. Promete durabilidade. Como é que a gente vai associar um modismo que tem esse termo de forma até jocosa, passageira, se a própria definição de tendência dita por grandes pesquisadores fala que promete durabilidade? Outra questão importante aqui é o que se fala de algum momento. E é esse, às vezes, o viés que confunde as pessoas na hora de analisar ou de perceber o que é uma tendência, porque ela está ligada com o fator tempo. E os tempos vão se alterando, os tempos vão mudando. E o que tudo isso acarreta, né? Então, tendência é o sentido dominante em qual um papel ou mercado em geral, então não foi criado para arquitetura, para design, para neuroarquitetura. É o mercado em geral, são as pessoas em geral. Tanto que psicólogos estudam tendências, antropólogos estudam tendências, neurocientistas estudam tendências. Então, talvez tenha algum fundo mais certeiro aí por trás, né? E tem que também a gente entender a própria origem da palavra. Tendências é algo que tende a acontecer, ou seja, tende para, inclina-se para, é um indício do que pode vir a acontecer, o que começou a acontecer na nossa sociedade em geral, ou que a gente se sente atraído para. Quando a gente fala de percepção, inclusive, a gente tem a questão da atração visual, que é um dos pontos que lá atrás, por exemplo, me levou a estudar Gestalt, que me levou a estudar, inclusive, a sustentabilidade com a biofilia. Então, são indícios que uma cultura em geral, no mundo inteiro, projeta e podem ser captados e interpretados como futuros comportamentos. Para mim, uma palavra muito chave das tendências e para entender elas é a questão do comportamento. Além disso, em paralelo, a gente tem as preferências. E será que é tão aleatória a nossa preferência? Já é um ponto do porquê que eu faço essa inter-relação entre tendências e percepção. Além disso, né, quais essas tendências aí, as preferências ou comportamentos, são canalizados por os mais diversos meios, indústria, mercado, consumidor. Então, são do meio em geral, não é exclusividade de quem trabalha em arquitetura, em design, em moda. Muito pelo contrário, elas fazem parte de uma cultura, como foi colocado já nessa definição também. E a base para a gente pensar numa tendência ou analisar a verdadeira tendência é baseado em muita, mas muita pesquisa. Boas tendências são fundamentadas em dados, fontes. Elas não surgem por uma vontade aleatória. Não adianta agora eu, Marina Otti, colocar lá nas minhas redes sociais, é tendência a isso porque eu acho que é. Não, se eu colocar lá, eu tenho que ter o dado, a fonte, pesquisar, e aí eu posso ter, inclusive, um comportamento, analisar um comportamento mais certeiro. Além dessa questão técnica, tem mais algumas coisinhas para a gente acrescentar, né? Porque a gente tem uma ilusão
quando a gente fala de tendências, que vai muito sobre uma estética. Ai, a tendência é uma estética, especialmente quando a gente fala moda, design, arquitetura. Então, muito do olhar, inclusive dos nossos clientes, ou para quem a gente oferece o nosso trabalho, é que a estética é algo que vai dentro da tendência, algo que vai ser copiado. Como se a tendência fosse uma mera cópia. Alguém está usando aquilo, eu digo que isso é uma tendência, eu vou copiar aquela estética. Alguém ambientou o seu espaço dessa forma, existe uma estética por trás, eu vou copiar e isso é a tendência. Mas, quando vocês olham para essa imagem, vem na cabeça de vocês nesse chalé. Vocês estão percebendo nesse chalé? Por acaso, alguém ou sou só eu que estou meio doido, estou vendo 2 olhos, um nariz e uma boca? Então, o que acontece nesta imagem aqui? A nossa querida ciência ajuda a ter uma luz aí no meio. A ciência tem uma resposta sobre a percepção desse chalé, que não sou eu, porque eu já vi as carinhas fazendo assim, também viram olhos, nariz e boca. A resposta é que nós não vemos a realidade. O que está na nossa frente, inclusive, segundo pesquisas de neurocientistas, como aqui o Minha Fonte, Belotto, somente 10% das informações que nosso cérebro usa para enxergar vem dos olhos. Quando a gente percebe algo, na verdade, está sendo processado dentro do nosso cérebro. Então, por mais que eu quisesse simplesmente, por uma simples cópia estética, trazer uma tendência, vai até abarcar alguém, porque temos 10% de percepção única e exclusivamente visual, mas não vai abarcar os outros 90% que podem corresponder a uma tendência que passa a acontecer. Então, sim, não dá para negar que existem diversas origens das tendências, sendo que, inclusive, uma delas é a comercial. Então, sim, tem forçação de barra para eu comprar alguma coisa, para eu consumir alguma coisa, aquilo ali ser uma tendência meio que, inclusive, forçada, mas a gente acabou de ver que a percepção visual, ou nosso sistema visual, corresponde a apenas 10% do que a gente realmente entende, percebe e enxerga. E temos outras tantas origens quando a gente fala de tendências. Podem ser não comerciais, podem ser cíclicas, podem ser funcionais, não funcionais, pode ser mimética. Quando eu ponho, inclusive, este exemplo aqui, a grande maioria das pessoas vai analisar de forma errônea o lançamento lá atrás, em 2007, do celular da Apple. Ah, Marina, certeza, isso aí é comercial, né? Forçou a venda. Só que, pasmem, na verdade, alguns dias antes do lançamento do novo e revolucionário celular da Apple, saiu uma pesquisa com 10.000 pessoas e apenas 30% dessas pessoas acharam interessante ter esse, né, no mesmo dispositivo, que foi a ideia lá atrás da Apple, quando ela lançou este dispositivo, de juntar funções como câmera, tocador de MP3, telefone. As pessoas, quando viram, ó, você prefere ter o seu tocador de MP3, uma câmera fotográfica e um telefone, ou colocar tudo isso num só aparelho? Somente 30% das pessoas acharam interessante. E, na verdade, né, mesmo esse relatório saindo alguns dias antes, não fez a Apple desistir, porque por trás eles estavam baseados em outros tipos de pesquisa, não a forçação de barra do comercial. Depois de 2007, eles investiram bilhões. Nos próximos 5 anos,
reforçando a ideia de como trabalhar a junção de funções. Então, este é um exemplo que, num primeiro momento, hoje, quando a gente vê o lançamento dos celulares da Apple, da fila, que eu não sei como o povo, né, gasta tanto para comprar um celular, se esquece da verdadeira história de lá atrás, que não foi uma forçação, que, na verdade, foi uma observação e uma percepção de pressupostos. Já vai chegar lá. Outra questão também que pode ser, virar uma tendência que vai mudar a nossa percepção de mundo, são, por exemplo, as questões funcionais. Novas funções que surgem. Então, por exemplo, no Brasil não era permitida a telemedicina e a telepsicologia. Com a pandemia, isso foi liberado, isso surge uma nova função, e isso gera uma nova tendência de espaços hoje, que a gente está evoluindo até para espaços de bem-estar dentro das residências, ou seja, isso muda a minha percepção sobre as necessidades de ambientes num lar. Antes eu nem imaginava que eu poderia ter dentro do meu lar um espaço com divã para conversar com a minha psicóloga. Então, a funcional é uma tendência que surge, talvez até por uma nova tecnologia, como foi o computador ao longo da nossa história. Trouxe até o primeiro modelo caseiro aí, né, que ocupava espaço para mais de metro. Não por um acaso, então, essa tendência aqui muda a minha percepção, não por uma simples cópia, porque a Marina está usando esse colar aqui, eu vou usar ele igual. Muda a minha percepção pelo até pode parecer para o leigo que é a cópia de um espaço que outra pessoa está utilizando, mas é uma nova percepção de uma funcionalidade que eu nem imaginava que eu tinha. Ou seja, isso está muito mais ligado às questões, os pressupostos do meu cérebro, do que propriamente eu enxergar algo ali e trazer como Ctrl+C, Ctrl+V para o meu espaço. Mas se é para deixar a coisa mais interessante, além disso, também existe a cópia genuína. Porque dentro do nosso cérebrozinho, os neurocientistas descobriram os tais neurônios espelho. Neurônios espelho estão diretamente ligados ao comportamento de cópia. E, novamente, quem é leigo e ouve a palavra cópia aqui, pode não entender a real função. Essa não é uma cópia supérflua, mas é também uma cópia de comportamento que lá atrás, dentro da nossa memória genética primitiva, é associado com sobrevivência. Eu preciso copiar certos comportamentos dos meus pares para sobreviver. Esses neurônios não foram embora conforme a nossa evolução. Eles existem e foram descobertos recentemente, se a gente olha a história da neurociência, dentro do nosso cérebro. Então, quando às vezes a gente ouve a palavra cópia e não sabe esses detalhes de percepção, de neurônios, a gente simplifica a palavra tendência a uma mera cópia sem entender que existe por trás um comportamento, uma nova funcionalidade, um novo anseio que antes não existia. Então, não é pura e simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V de uma estética, mas sim de um comportamento, de uma função, etc. e tal. Então, até mesmo dentro do nosso cérebro, nós temos mecanismos que são responsáveis pelas tendências existirem e não deixarem de existir nunca mais. E vem essa interação que não dá para separar, né? Psicologia, de neurociência, da medicina, dos cientistas, né? Freud já dizia que, além disso tudo, né? Quando as pessoas se unem em grupos, ocorrem intensificações emocionais e identificações que podem levar a comportamentos contagiosos. Então, a própria questão social também me faz seguir tendências, porque eu me identifico com aquele meu grupo e isso me dá uma sensação de credibilidade. Pô, vai ser legal eu colocar talvez um espaço de exercícios dentro da minha casa.
Pô, talvez é legal eu experimentar aquela nova comida, porque meus amigos já validaram. Então, nós temos também dentro da nossa memória genética primitiva o comportamento social. A gente só sobreviveu por vivermos em sociedade. Então, a gente sim tem liberação, inclusive, de hormônios, sentimentos emocionais e identificação a partir do momento que nós temos comportamentos parecidos com os nossos pares. E aí também tem um detalhe: não vai ser igual em qualquer geração, em qualquer idade. Vamos voltar para o nosso cérebro novamente, porque aqui não é uma tendência superficial, não. A gente está falando de neurociência, neuroarquitetura, neurodesign, né? O que acontece? A plenitude da formação do nosso cérebro é lá por volta dos 18 anos. Claro que até o último dia de nossas vidas, nós podemos fazer novas conexões neurais. Beleza, mas o desenvolvimento das partes, né, que usamos o nosso cérebro, é lá em torno, né, dos 18 anos. Porém, nos adolescentes, os lobos frontais, o centro de decisão do cérebro, tem conexões frouxas e uma amplitude muito maior dos acúmbeis, ou seja, o centro do prazer. O que então acontece com os adolescentes? Eles assumem mais riscos porque eles ainda não têm tanta capacidade de discernimento de decisão e são levados muito mais pelo comportamento manada. Inclusive, existe um dado muito sério que os adolescentes, né, são os que sofrem mais acidentes com coisas comuns, porque ainda não conseguem medir tanto os riscos. E essa imagem aqui eu trago um comportamento de manada, né? Que foi alguns anos atrás, a tal caça de Pokémons. Essa é uma foto, né? O pessoal ali caçando Pokémon, e é um comportamento de manada. Ou seja, se a gente está analisando uma tendência ou quer ver a percepção das pessoas, essa percepção também é diferente conforme a idade. Sim, pura e simplesmente pelo desenvolvimento do cérebro. Então, a gente resumir tendência como simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V parece uma coisa meio difícil, né? Existem muitos outros detalhes que estão dentro do nosso cérebro, inclusive, que a gente não pode deixar de lado, e aqui a gente está falando de comportamentos. Então, esses comportamentos, friso, vejam como a palavra comportamento aparece frequentemente aqui nessa sequência, né? Outra origem para as tendências é o ciclo. Simplesmente a gente tem vontade de voltar a coisas que já aconteceram. Então, outra fonte de origem das tendências sempre vão estar acontecendo a cada ano, tendências que já foram tendências no passado. Pelo simples fato também do nosso cérebro. As ligações dinâmicas entre experiências passadas, presentes e futuras de alguém, por meio do consumo repetido de um objeto, permite o entendimento existencial. Então, é uma relação de conexão com o nosso passado. É uma sensação de segurança para o cérebro de ver, isso eu já conheço, isso eu já usei. E, ao mesmo tempo, vamos usar uma palavra coloquial, a gente enjoa. Se a gente olha a história da arte, a gente consegue analisar essa percepção. Ora, nós somos mais racionais na história da arte e da arquitetura, ora mais emotivos, ora mais racionais, ora mais emotivos. Os egípcios extremamente racionais, né? O rococó, o colonial extremamente rebuscado, o modernismo e o pós-modernismo. Então, a gente tem essa oposição de estímulos. Por isso que também analisar uma tendência é olhar para o passado. Então, parece contraditório, mas olhar o passado é essencial para a gente desvendar o futuro das tendências. A gente precisa entender o nosso passado. E é extremamente comum e necessário para o nosso cérebro ver o que já passou.
E eu trago até aqui uma curiosidade, a lei de Laveur, chique, né? Em francês mesmo. Que ela foi adaptada, na verdade, ela foi identificada, né, por Laveur, falando sobre a moda, mas que dá para aplicar também, talvez com uma diferença de tempo, para a arquitetura, para o design. Falando exatamente dessa questão do cíclico, né? Quando vem, né, uma nova ideia, né? Então, ele chamou nessa sequência, primeiro, indecente, 10 anos adiante de seu tempo, né? Então, a gente chama de indecente aquilo que está muito à frente. Desavergonhado, coisas que estão 5 anos adiante do seu tempo. Chamamos de outré, 1 ano adiante do seu tempo. Inteligente, a moda atual. Démodé, o que está 1 ano já atrás, né? Depois do seu tempo. Hediondo, que está 10 anos depois do nosso tempo. Ridículo, 20 anos depois do nosso tempo. Divertido, já passa, já muda a vibe, né? 30 anos depois do nosso tempo. Estranhamente charmoso, o que faz 50 anos. E depois, né? Charmoso, 70 anos. Romântico, 100 anos. E belo, 150 anos depois. Então, o que ele quis dizer com isso? Uma coisa, às vezes, ela pode estar muito à frente do nosso tempo e a gente vai estranhar. Depois que passou um pouquinho de tempo, a gente já nada a ver usar isso. E depois de 150 anos, quero aquilo de novo. Claro que os tempos vão mudando, mas ele já descreveu esse processo lá em 1930, exatamente analisando os ciclos. O exemplo que eu coloquei aqui anteriormente, inclusive, né, tal do granilite, como vai, volta, vai, volta, vai, às vezes até por uma nova tecnologia que facilita a sua fabricação. Então, é inerente do ser humano esses ciclos, esses ciclos. Então, a gente tem várias origens das tendências. Ou seja, isso está muito associado ao tempo, ao zeitgeist, que é o espírito de um tempo. Então, também, às vezes, a gente olha para o passado e não compreende o que está acontecendo agora, mas a gente pode estar entendendo o futuro. É essencial a gente se situar no momento que a gente se encontra, porque a percepção vai mudar também. Trouxe essa imagem aqui, que tem gente que não vai gostar, né? Mas tem uma outra questão dentro do nosso cérebro, os chamados pressupostos. Todos nós nascemos com pressupostos dentro do nosso cérebro. Um exemplo deles é ter noção de que a cobra é um animal, um réptil que eu tenho que evitar. Que eu naturalmente já me dá. Eu, quando passei esse slide, deve ter gente que já ficou assim, né? Eu, se é minha mãe, eu já não ia nem poder. Ela ia ficar assim, ó, que ela não pode nem ver, né? Eu já sou assim com a aranha. Mas, enfim, todos nós, instintivamente, já temos, isso é cientificamente comprovado, claro que sempre vamos ter exceção à regra, mas o pressuposto de ter, né, temor por um animal peçonhento já é algo que nasce com a gente. Porém, somado a esses pressupostos que já existem dentro do cérebro, outros vão sendo incorporados com o passar do tempo. Então, nós somos uma soma de pressupostos. E são esses pressupostos que vão alterar a minha percepção. Então, por que eu já tenho medo da cobra? Isso, na verdade, é uma percepção. E conforme os anos vão passando, ou seja, conforme os pressupostos que eu vou adquirindo, eu também vou mudando gostos e vontades. Conforme o ano que eu vou nascer, inclusive, eu vou ter uma demanda e um entorno, um ambiente diferente que vai moldar os meus pressupostos. Por isso que a gente tem todas essas pesquisas que são destinadas a colocar as pessoas em períodos conforme o seu nascimento. E por que isso é certeiro? Porque o ambiente que eu vou nascer, o zeitgeist do tempo que eu vou estar, vai influenciar os meus pressupostos e vai mudar a minha percepção para o mundo.
Vocês devem ter visto já este compilado aqui de comparações entre os millennials e a geração Z, com pequenas ações. E trazendo essa questão agora do pressuposto, olhem com outros olhos, porque na verdade isso tem a ver com o cérebro. Os dois nasceram com o pressuposto de temer animais peçonhentos. Mas, conforme os anos vão passando, o ambiente que cada um desses dois personagens viveu é diferente. Então, os pressupostos dele, a percepção deles é diferente. Vejam a percepção desses dois personagens com coisas do nosso dia a dia. Primeiro, fazer um coração. Geração Z e milênios. Depois, atender um telefone. Depois, desligar um telefone. Gente, eu sou ali, né? Depois, né, tirar uma foto. A geração Z, né? E além disso, como que abre e fecha a janela de um carro. Então, os pressupostos desses dois são completamente diferentes. Alguns. Outros são iguais. Assim como a Alice não conseguiu nem olhar a cobra que estava ali na tela. Se fosse aranha, eu não coloquei aranha porque eu não consigo aranha. Aranha, gente, eu tenho me dá até um negócio assim, um ciricutico, né? Pressupostos que já nascemos e outros são adquiridos. Então, como é que eu vou analisar de uma maneira muito simplista uma tendência para um milênio, uma geração Z? Algumas tendências vão ser iguais para os dois, porque eles têm pressupostos iguais. Outras tendências de comportamento vão ser diferentes para cada um dos dois, porque eles têm pressupostos adquiridos diferentes. Então, quando a gente vê simplesmente alguém torcendo o nariz para falar de tendência, ele provavelmente vai reduzir ao, eu acho que é só uma cópia. E vejam quantos outros fatores que a gente tem, inclusive a percepção, para considerar sobre uma tendência. E está lá no nosso cérebro. Inclusive, o que se diz muito para uma tendência a ser um hitmaker, né? É uma expressão que se usa, né, para um hit novo, por exemplo, na música, é um equilíbrio entre familiaridade e novidade. O ser humano é muito contraditório, né? As pessoas são complicadas. A gente está sedento por coisas novas, mas a gente, ao mesmo tempo, é propenso a coisas familiares. Inclusive, isso vem de toda uma pesquisa muito intensa do Derek Thompson, exatamente sobre essa formação dos hits, né? Formação das tendências, que é mexer exatamente com esses pressupostos que a gente já nasce, mas também dar uma pitada de novos pressupostos, porque o nosso cérebro é curioso. Então, ele quer ter um pouquinho de conforto, eu quero me agarrar em algo que eu já conheço, mas eu também quero um pouquinho de novidade. Então, uma tendência, né, um dos grandes segredos de uma tendência, ela já vira abarcado com algo que se tenha uma familiaridade e, ao mesmo tempo, traga uma novidade, ou seja, novamente, comportamento. Então, faça um paralelo com todo o comportamento que vem a partir das redes sociais, do uso da rede social, e que uma das redes sociais, inclusive no Brasil, né, o uso de rede social vem crescendo vertiginosamente nos últimos anos. Comportamento, aqui é um comportamento dentro de uma tendência ligada à tecnologia, e ainda a gente tem um detalhe, o brasileiro usa, né, o maior aplicativo de maior uso no Brasil é o WhatsApp, e em segundo lugar é o Instagram. E uma das explicações, né, eu já trouxe esse exemplo em algumas outras palestras, em alguns outros lugares, aulas, mas eu sempre trago uma coisinha diferente, né? Porque como aqui a gente está falando com um grupo interessado exclusivamente em neuroarquitetura, em neurodesign, o que eu geralmente não falo é essa questão do pressuposto.
da nossa percepção. Por que que o Instagram é uma das redes mais acessadas, especialmente? Vamos considerar até que é a rede mais acessada, porque o WhatsApp é uma questão de comunicação. O Brasil sempre foi muito caro mandar mensagem, ligar, a gente usa o WhatsApp no lugar de telefonar com o celular, né? Então, vamos transformar isso em primeiro lugar. Pressupostos, aquela junção de familiaridade com novidade. Nós sempre fomos atraídos por fotos. Tanto que o Instagram, essencialmente na sua criação, é uma rede social de fotos. Algo que o nosso cérebro tem o pressuposto de familiaridade. Mas a gente agrega a questão da novidade, que é a rede social, que é a capacidade de ver a vida do outro, que é a capacidade de ver como o outro se comporta, comportamento. E aí existe, inclusive, uma pergunta, uma pesquisa, porque quando eu comecei lá e falei que tendência não é uma cópia, mas é baseada em fontes, dados, informações, o que mais te atrai dentro das fotos do Instagram? E por incrível que pareça, são as selfies. Então a gente gosta de ver esse comportamento da outra pessoa, o selfie da outra pessoa. E é aí que surge uma tendência diretamente conectada com arquitetura e design, que é um ambiente instagramável. Então, vejam como eu simplesmente, Instagramável agora é tendência, que forçação de barra. Vocês viram aonde que a gente foi? Falar de pressuposto, falar de questão de familiaridade com novidade, falar como o nosso cérebro trabalha a percepção. E o que acontece com a percepção dos nossos olhos? Eles estão hoje moldados por aquilo que aparece, por exemplo, no Instagram, que é o formato fotográfico, que são inclusive os arranjos visuais e compositivos que existem nas fotos. E sim, faz muita diferença eu usar, por exemplo, princípios compositivos que se utilizam em fotos para os meus espaços arquitetônicos. Porque a gente parte agora de um molde, né, de uma modulação da nossa percepção visual. Então, vejam como a tendência molda a nossa percepção, porque ela é processada lá dentro do cérebro. Então, meu cérebro passa a ficar acostumado com um arranjo de imagem, que quando eu reconheço isso num espaço, eu tenho familiaridade com novidade. Por isso que eu posso utilizar o que se usa de tendências para compor um ambiente. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ah, está dizendo que eu posso usar princípios da fotografia na composição do ambiente, porque minha percepção está sendo moldada pelo Instagram, que tem fotografias que a gente passa a olhar todo dia. Então, é cópia? O ambiente instagramável? Não, não é cópia. Se eu só pegar a essência, vou fazer instagramável todo espaço. Aí eu não estou entendendo nada da tendência e provavelmente eu vou usar de uma maneira errada o ambiente instagramável, o espaço instagramável, né? Outro pressuposto, inclusive, das fotografias, o uso de geometrias, né? Eu adoro, né? Então, também, por exemplo, posso utilizar no meu espaço geometrias, meu cérebro está acostumado, fora que tem outras origens também da geometria, natureza, né? Nem estou chegando nesse detalhe aqui. Ou seja, a percepção deriva não só dos nossos 5 sentidos, que isso a pessoa já está tudo pegando, né? Fazer ambiente, trabalhar de 5 sentidos, né? O cheirinho, o aroma, a música, o tato, etc e tal. Mas, na verdade, além dos 5 sentidos, a nossa percepção também está derivada da rede de sofisticação aparentemente infinita do cérebro, que é baseado em quê? Pressupostos, que a cada dia eu posso criar novos pressupostos. E esses pressupostos dentro do meu cérebro vão criando novos arranjos. Então, essa explicação ali que eu dei agora,
do ambiente instagramável, da percepção do olhar, é um arranjo de pressupostos que está sendo feito aqui dentro do meu cérebro, porque ele vai criando as conexões. Eu não fico estudando que a gente pode criar conexões até o último dia de nossas vidas. Acabei de mostrar uma sequência de conexões dentro dos pressupostos que nossa geração agora está tendo diante das ferramentas que a gente tem. E esses arranjos infinitos, aparentemente infinitos do cérebro, é que dão sentido a todas as informações que vão chegar. Então, também não adianta ser coisa aleatória. Tem que ter uma rede, um ciclo de pressupostos que vão se conectar. Um exemplo também. Tem jeito, a gente enxerga aquilo que a gente pensa ver, né? O nosso subconsciente fica, por causa desses pressupostos, o tempo todo calibrando tudo que está ao nosso redor, para descobrir, inclusive, se tem harmonia ou não. Essa harmonia é com o quê? Com o que está dentro do meu cérebro. Então, essa relação da percepção é muito uma equiparação de todas as pastinhas de arquivo que estão dentro do nosso HD chamado cérebro. E por isso que eu gosto muito de usar para, por exemplo, na escolha tonal, a escolha de cores, o arranjo da harmonia cromática tonal, que é baseada no arranjo das cores conforme a estação. Por quê? Conforme a situação do ano, para ficar mais frio, mais quente, né, e tal, o nosso Sol está em posições diferentes. Ou seja, conforme a gente enxerga as cores, também estão condicionadas à incidência solar. Então, um arranjo bem interessante é trabalhar a partir das cores de cada estação, porque isso vai estar já marcado dentro das caixinhas, dentro do meu cérebro, dos arranjos dos pressupostos. Afinal, todo mundo vai ter contato com verão, outono, inverno, primavera e a associação de cores que ali tem. Ou seja, está conectado com a forma de funcionamento do nosso sistema visual. Então, é bem isso mesmo, tá, gente? Uma das formas de trabalhar cores em ambientações, em design gráfico, na moda, existem outras formas e também são interessantes, mas uma deixa que está diretamente conectada com o nosso sistema de percepção visual, dos 90% que estão dentro do nosso cérebro, é trabalhar dentro das escalas tonais das estações, por exemplo, do ano. Então, trazendo aqui a paleta 3, terrosos, cores terrosas, associadas ao outono. Então, ali está a paleta cromática e aqui embaixo, então, até mesmo o uso dela dentro de espaços. Então, funciona? Funciona. Tem outras formas de fazer arranjo de cores? Tem, porque nós temos possibilidades infinitas, como a gente viu antes a explicação. Porém, elas têm que fazer sentido entre si, elas têm que se conectar. Então, aqui é um exemplo de uma conexão que vai ter efeito. Além disso, a percepção refere-se ao sentimento subjetivo das pessoas em relação às coisas, que é afetado por elementos psicológicos complexos. Então, tem a parte neural e tem a psicologia, a parte social, inclusive de vivências. Eu acho incrível este exemplo. A ilusão de Miller-Lyer é uma ilusão em que a gente enxerga, em função das setas, a primeira reta menor do que a segunda. E isso tem a ver com o efeito de perspectiva. E eu sempre achei que isso era igual para todo mundo. Porque a gente vê aqui, a gente sabe, o efeito de perspectiva, a linha, né, vertical fica até um pouco reta e as linhas que vão dar a profundidade ficam tortas. Ou seja, essa ilusão de Miller-Lyer, ela é inerente para todo mundo, de enxergar aquele tamanho de setas diferentes, de retas diferentes. Sabia que para comunidades indígenas, eles não têm esta ilusão? Porque eles nunca tiveram contato, pressupostos, com prédios. Eles nascem com o mesmo pressuposto da gente, dos animais peçonhentos. Então,
Pode ter tendências que vão funcionar para nós e comunidades indígenas. Agora, comunidades indígenas isoladas que nunca tiveram contato com construções arquitetônicas e prédios, a ilusão de Miller-Lyer não funciona. Eles não conseguem ver diferença entre as retas. Isso é algo da gente, dos nossos pressupostos, porque nós temos contato com esse tipo de arquitetura. Então, vejam só. Algumas coisas vão funcionar para os dois grupos, outras não. E mais um exemplo de como não é tão simples assim as tendências. Nós temos um gráfico que chama de absorção, né, das inovações. E isso pode servir para várias coisas, desde o uso de um celular, né, como o uso de um computador, como uma nova comida, como um novo hábito. Nós sempre vamos ter inovadores que vão ser os adeptos na sequência iniciais, que vem uma inovação, logo vão absorver. Então, em torno ali, né, desses 15%. Depois a gente tem um abismo, um tempo de maturação de uma nova tendência ou inovação, vamos fazer esse paralelo. Aí vem a maioria inicial que vai se adaptar, depois a maioria tardia, até os retardatários e pessoas que nunca vão assumir aquela inovação ou tendência. Só que o que é interessante? A gente não é sempre inovador, a gente não é sempre adepto inicial, a gente não é sempre maioria inicial. Então, em algumas tendências, cada um de nós pode assumir papéis diferentes nessa curva de difusão de uma inovação. Em algumas inovações eu posso ser inovador, em algumas eu posso ser retardatário. E aí, como eu sempre gosto de me expor, essa foto aqui eu tirei em 2015, meio que rindo. Eu fui passar bem louca, né? Eu e meus amigos vamos passar o Réveillon em Buenos Aires. Quem é que vai passar Réveillon em Buenos Aires? Eu e meus amigos dois, né? E eu lá andando, né, por Palermo, que é uma zona boêmia, Palermo Sorro, que tem a pessoal de arquitetura, de design, que tem as inovações acontecendo lá. Eu chamava todos os meus amigos, gente, quem é que vai usar essas sandálias com esse negócio embaixo? Que depois eu fui saber, que eu tirei foto de 3 vitrines diferentes, era por tudo. E eu olhava aquilo, meus amigos olhavam, não, isso nunca vai pegar, né? Aquele negócio todo. Aí fui saber que era tratorado. E aqui eu fui um dos inovadores tardios. Semana passada eu comprei esse mocassim. Tratorado, não é tão alto, né? Até porque eu tenho 1,81 m, né, gente? Então, vejam, eu que sou uma pessoa que tenho contato com tendências, eu gosto, eu estudo, eu dou consultoria de tendências, é para o meu trabalho também, para desenvolver mobiliário. Tive contato lá em 2015, mas isso não me, né? Então, prova de que, além de eu ter sido tardia aqui, a simples cópia não é assim que acontece. Por mais que eu estava neste meio, me expus a esta informação, eu fui aqui um tardio, né? Bem tardio, porque já deve ter um monte de gente aí usando esse sapato tratorado há milênios. Eu só agora que eu ousei, e ainda assim, né? Bem sutil, né, gente? Ou seja, né? A gente, né, juntos, nós somos como as dimensões sociais da fluência e também o efeito da exposição. Então, provavelmente, até o que acontece ali, o meu olho foi se acostumando. O meu olho, né? Entre centenas de aspas. O meu sistema visual, junto com os pressupostos que estão dentro do meu cérebro, foram se acostumando pelo tempo de exposição, que para mim demorou quase 10 anos, né? A ter esse comportamento e adquirir um mocassim tratorado. E aí, gente, eu fiz paralelo com a moda, porque a moda influencia muito, né, o nosso dia a dia, mas a gente já teve também o loft como um lar estranho. Então, ele já foi estranhíssimo. Ele já foi simplesmente uma necessidade de ocupação de áreas urbanas. Ele já foi simplesmente associado a quem não tinha condições de ter um espaço. E hoje é um elemento inovador, é um espaço que é comercializado a preços exorbitantes.
Então, o sapato tratorado já foi estranho para mim, agora eu estou envolvida nele. O loft já foi algo estranho e hoje é um lar aceitável, sonho e desejo e consumo de muitos. E não vai ter jeito. Nós queremos sempre criar um sentido em tudo que a gente vê. A gente quer dar um significado para isso. E os significados sempre serão pessoais. Agora, claro, eles são influenciados por mais diversos elementos. Tentei pontuar aqui os principais, porque existem outros, né? Então, quem diz que estudar tendência é facinho, não é não, né? Inclusive, também são influenciados pelas tendências. Bom, era isso que eu tinha para contribuir para vocês, né? Trazendo a parte técnica por trás da nossa percepção, que está diretamente conectado com as tendências, que se alguém torcer o nariz e falar, ah, vocês ficam forçando a venda, não é bem assim, ou seja, não é nada assim. 10% até pode ser que é forçação de barra, mas como tudo na vida, a gente vai ter bons e maus profissionais, termos que são usados a favor ou contra, e isso faz parte do nosso dia a dia. Certo, gente? Tudo bem. Imagina, Certo. Nico. Oi, desculpa. Se alguém tiver alguma pergunta, né, Marina? Fique à vontade. Sou toda de vocês, toda ouvidos. Usem e abusem. E os lofts reportam também nos comerciais e cada vez mais, né? Que são os famosos mezanino, mas é uma expressão no loft, não é? A preço de Exatamente. ouro, né? Sim, E fica o uso compartilhado, né, a não ter mais paredes, inclusive as próprias baias, né, que antigamente eram baias para o seu computador, você tinha aquela divisória para não olhar o colaborador do lado, e hoje você não tem, é tudo livre, eu vejo lá atrás, né? Imagina, obrigada, Caroline, obrigada, Juan. Ô, Tiago, oi, olha só o que apareceu aqui. Acho que é obra da Almeida, né? É Obrigada, dela. Tiago. Querido, que bom te ver. Muito bom. Marina Oi, deu cobertura Cíntia. em tudo que a gente vê ali. Uma delícia te ouvir. Gente, vamos às perguntas. Ó, Ciro. Obrigada, Mabile. Ó, o Ciro, maravilhoso. Oi, gente, boa noite. Muito bom ver todo mundo aqui, principalmente com a Marina aqui, né, presenteando essa noite. Muito bom. Nossa, eu gosto muito quando assim, a Marina é a única pessoa que faz eu assim ver seriedade no nome Tendência, né? Tendo em vista que eu sou praticamente estupidamente vinculado à academia, né? Então tudo para mim tem que ser norteado por alguma referência, né? E o que eu acho mais legal de você, Marina, é que você consegue trazer com esse tom de assim, de investimento e fluidez, né? Aquela coisa monótona, né? Então, mesmo que, por exemplo, esse horário, né? Mesmo que a gente estivesse cansado por algum motivo, né? Eu acho que você consegue sempre nos alegrar com sua essência. Então, muito obrigado. E Marina, eu não sei se você já teve esse costume ou já parou um pouquinho para pensar, é mais uma reflexão mesmo, né? Porque, às vezes, os meus tempos livres com a minha mãe, a gente sempre assiste novelas antigas, certo? Que são, para mim, as melhores. E é muito engraçado como a minha mãe ficar assim, nossa, meu Deus, esse cabelo, nunca pensei que esse cabelo ia ficar na moda de novo. Olha esse sapato, olha não sei o quê, né? E às vezes isso é muito bom e às vezes é muito ruim, porque, por exemplo, as questões dos lofts, né? A gente sabe todos os prejuízos que ele pode causar para a gente, né? A depender da vida daquela pessoa, né? Como é que você vê você, assim, a partir dos seus estudos, certo? Vinculados às condicionantes residenciais, né? No Japão e entre os ambientes orientais, a gente vê muito presente os quartos, né? Por exemplo, a casa da pessoa é um cubículo e acabou, né? Você entra, dorme e sai.
Você considera que depois dos microapartamentos, né? Isso seria digamos assim, o terceiro passo, assim, loft, microapartamento e aquelas residências do Japão que é só um buraquinho que você entra, dorme e sai? Então, eu recentemente eu dei uma aula de residencial e eu faço um paralelo sobre isso. Nós temos hoje as moradias cápsula, né? A Sim, é gente isso, esse é o tem nome. o minimalismo, né? O minimalismo existencial no sentido não do minimalismo estilo, o minimalismo de algumas pessoas, inclusive tem até eu compartilhei um Instagram, que agora não vou me recordar o certo, de uma pessoa que por opção, eu só tenho 200 itens, eu só tenho tantos elementos no meu lar. E a gente tem, especialmente na China, em Hong Kong, por exemplo, moradias subhumanas. Então, dentro de uma mesma tendência, a gente tem vieses. Alguns vão ser por necessidade, outros, inclusive, desumanos, né? Aqueles grandes condomínios, especialmente em Hong Kong, que eu tive a oportunidade de ver, vivenciar, isso é desumano. Agora, tem, por exemplo, o Instagram de um menino aqui do Brasil, inclusive, que está lá no Japão, e é por opção, ele transformou isso como a diversão e o turismo dele viver em cápsulas. Então, ele já está na terceira cápsula dele. Ele tem como princípio que isso é temporário, o cérebro dele está moldado a saber que é temporariamente, que é o tempo que ele estiver lá, que ele quer economizar dinheiro com um objetivo maior. Então, é um entendimento completamente diferente dos cubículos de Hong Kong desumanos. E já esse outro moço, que tem por opção estilo de vida, ele não quer mais mudar, não é nem provisório, de viver com menos elementos em um espaço reduzido. Então, são os pressupostos diferentes de cada um. A gente pode ter a questão da necessidade, que não pode deixar o espaço desumano, mas o nosso cérebro também se condiciona a certas situações, desde que seja uma escolha minha, não uma imposição. Muito obrigado. E obrigada por todos esses elogios, sempre tão gentil, né, gente? O Ciro é um povo tão gentil. Ai, obrigado. Vânia, por favor. Opa, aqui. Oi, Marina, é sempre bom, né, te ouvir. A gente escuta, acompanha e é fantástico e agradecer novamente. Foi assim maravilhoso. É suave, né? O que aprende a ser esse aprender leve e com essas associações é o que traz, né? E até independência toda essa parte técnica. Mas ele entre a gente começa a fazer, né? Dar os insights e faz aquela busca, aquela associação, né? E trazer essa questão até o que fala-se muito sobre tendência, trago hoje principalmente assim para o residencial. Essa vivência que a gente busca tanto a questão do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, com a tendência, com a sua identidade, né? Que a gente traz todo junto com a percepção que busca hoje trazer para o cliente, trazer para esse consumidor final, né, do nosso trabalho. E me desmistificou tanta coisa em relação à tendência que a gente se sente ignorante, né? Em relação, por mais que a gente escute, fala em tendência e a forma do que traz, né? Todo embasado, hoje que tudo que a gente trabalha, né? O design baseado em evidência, né? Trazer toda essa a justificativa, né? E principalmente quando fala assim, ó, dos lofts, quando tu começa a pensar o que alguém que já pensou lá atrás, que já fez esse estudo, sabendo o quê? Porque a maioria tá, vamos dar um exemplo assim, bem, a maioria tá olhando para o outro lado, né? Não está prestando atenção no que vai acontecer adiante, né? E esse olhar do que traz com a tendência, o que a gente busca hoje como profissional, com essa transição e com a nossa mudança, né? De olhar também dentro com a neuroarquitetura e principalmente, né, da neurociência, que ela já há tantos anos que está aí, né, se posicionando, e nós hoje que estamos, né, nesse caminhar assim tão lento de poder levar e poder planejar os ambientes. Então foi assim maravilhoso e uma mexida aqui interna grande,
Gratidão sempre pelo teu trabalho e teu compartilhar, né, o conhecimento. Gratidão. Obrigada, Vânia. E tem um detalhe, né? A gente faz espaços para os nossos clientes para durarem. Então, se a gente analisa bem a tendência, é um ganho para o cliente, porque a gente pode já analisar comportamentos que eles estão começando a ter ou que vão ter nos próximos meses, anos, e fazer um espaço mais assertivo, um espaço que realmente vai atender essas necessidades, que vai abarcar novas tecnologias que ele possa colocar, ou alguma coisa cíclica. Então, até mesmo saber de tendências é bom para o cliente, para um ambiente que perdure mais. E até um ponto importante é se adentrar num brief, que talvez a gente não se atente, nesse gráfico que tu apresentou ali, até para compreender como o cliente se posiciona, porque às vezes ele é até aquele consumidor inicial, que ele passa, ou esse trajeto dele, até poder compreender, que talvez faça parte hoje, né, do briefing, poder compreender para ele, nesse processo, dentro desse gráfico ali, achei fantástico. E tu vai conseguir compartilhar esse PDF para a gente no Já grupo? tá com o pessoal aí, já mandei, não sei nem Já é. tá o PDF tá aí. Bacana. Para ter, né? Porque isso é importante até passar, ó, a compreender, né? Todo esse processo, saber em que ponto, em que estágio o cliente se encontra, né, em relação a isso. Vânia, continua a mesma, tudo que é meu é de vocês. Se eu mostro alguma coisa aqui, pode levar, abusar, recortar, ver. É por isso que ela tem tanto conhecimento, que ela esvazia, ela espalha. Quanto mais a gente espalha, mais a gente consegue trazer Multiplica. novos, né? Isso, João, por Obrigada. favor. Bom, vamos lá. Primeiramente, Marina, muito obrigado. Acho que foi excelente as tuas colocações ao longo dessa fala. E eu queria fazer mais um comentário, na verdade. Eu acho que tu traz uma compreensão e uma visão muito importante sobre o que são tendências, né? E eu fiquei muito refletindo sobre uma vivência minha que eu tive há pouco tempo, porque no meu mestrado eu me propus a identificar os impactos das tecnologias emergentes nas edificações hospitalares e traçar algumas tendências, né, para essa arquitetura hospitalar. E inicialmente eu coloquei o termo tendências e ao mesmo tempo criei um preconceito e eu pensei, nossa, tendência, né? Uma palavra não é legal, parece uma coisa tão passageira, assim, um modismo mesmo, né? E aí depois eu fui a fundo, como pesquisador mesmo, pesquisar qual que era o entendimento de tendência e buscar embasamento naquilo, né? E aí tu coloca que tendência não é basicamente um modismo, né? Elas são projeções, são as perspectivas futuras, são buscar esses novos cenários, né? E aí, de fato, eu consegui embasar e utilizar esse termo, né? Então, quando tu coloca essa tua explicação sobre essa compreensão e esse entendimento do que são tendências, é muito importante para ter justamente essa mudança de percepção, né? E não achar que é algo muito do momento, muito atual que vai passar, porque por vezes são sim coisas que estão por vir ainda, né? São essas perspectivas futuras, são esses cenários futuros. Acho que é um pouquinho disso. Que demais, super te entendo. Olha o que eu recebo de olhada torta quando vem minha palestra, quer dizer, tendência, né? Super te entendo. Mas daí a gente rebate com conhecimento, né? Almédia, por favor. Boa noite a todos. Quem não estava quando a gente conversou. Bem, eu acho que a Marina, se hoje eu pudesse falar alguma coisa sobre tendência e apontar alguém como tendência, eu apontaria a Marina Roth, com certeza absoluta. E não é rasgação de ouvido, e ela sabe bem disso. Porque ela me faz, com dislexia, tomar um rumo e um eixo, assim, um viés ali, ó. Presta atenção e não faz mais nada, né? E depois aplica. E ela consegue trazer, quando ela deu a primeira vez aula numa pós sobre tendência, eu pensei, por favor, eu não vou ver essa criatura. E aí eu conheci a Marina Roth, e assim foi muito importante. De tudo que o João citou da Marina Roth, isso é uma parte. Isso é uma parte, o Thiago que eu diga, né? Ela é fantástica, né? Ela não queria se expor num incidente que deu no Rio Grande do Sul, que todo mundo sabe que a gente não vai botar isso em tona e nem evidenciar mais isso, mas ela não queria se expor porque ela sofreu no ano passado, né? E não adiantou, não teve rumo, né? A Marina pegou a gente pela mão, né? E ela poderia ser só uma professora de pós, por isso que eu cito ela como uma tendência, né? Para ser seguida.
cérebro, ele também assimila por repetição, então que seja evidenciado Marina Hort, porque ela pega a nossa mão, a Vânia está aí também, ela pega a nossa mão, ela cria grupos, ela assume aquilo, e ela diz, eu não vou participar agora, né, porque senão eu não vi. Dali a pouco está ela lá participando, está ela nos segurando pela mão, está ela nos puxando, está ela nos dando uma direção. E joga tudo no caldeirão, e às vezes a gente tem medo que vai explodir, mas no fim tá tudo certo, porque não tem achismo, né? Ela é fantástica. Muito obrigada, Marina. Obrigada a todos. Obrigada, Vânia, por ter trazido uma contribuição tão assertiva. Tiago, Ai, Almeide, olha o olhinho aqui, ó, cheio de lágrimas. Obrigada, querida, de coração. Tiago. Boa noite a todos. Oi, Prof. Marina, tudo bem? Então, falando em tendências, né, a minha questão muitas vezes é o seguinte, né, até como parte da indústria, né, mas eu acho que como profissionais vocês também passam por isso, que é assim, muitas vezes o cliente, né, que a gente lida tá lá em 2010, 2015, né, ele tá atrasado com isso. E daí é difícil, né? Tu colocou que a gente tem que rebater com conhecimento, lógico, mas muitas vezes a nossa força, né? Claro, um profissional talvez ele consiga estar falando olho no olho, mas como que faz? Tu também trabalha na indústria, professora, e como que tu faz assim para conseguir trazer alguns conceitos e colocar isso em prática, assim? Vamos apostar nisso, né? Isso é algo que está se tornando realidade ou a gente já está observando, mas ao mesmo tempo tu tem que enfrentar um mercado que às vezes está lá atrás, atrasado, né? Também não tem uma resposta única, né? Porque nós temos empresas, indústrias, que vão precisar fazer mais do mesmo. E isso é uma realidade, às vezes, difícil de a gente, como designer, aceitar. Que tem mercado para mais do mesmo. A gente sempre quer estar na frente e a gente sempre quer inovar, porque é o que move a gente. Mas tem mercado para mais do mesmo. E tem a necessidade para mais do mesmo. Então, a gente tem que, às vezes, analisar, sempre, né? Analisar. Será que vai valer a pena dar murro em ponta de faca numa indústria que vai acrescentar pouco no dia a dia dela, a minha inovação? Porque tem perfil para isso, certo? Agora, vejo potencial, vejo que se ela não fizer isso, ano que vem ela começa a parar de funcionar e eu também vou perder meu trabalho, aí eu insisto um pouco mais. E eu uso desse meu lado mais cômico, divertido, para quebrar barreiras. Então, eu já quebro barreiras, né? Por ter uma voz de gralha e depois chegar e falar coisas importantes, né? Então, eu rio de mim mesma. Então, eu tento com doses, pequenas doses, né? Tentar quebrar algumas barreiras e aí tascar-lhe conteúdo, tascar-lhe embasamento, né? Mas de uma maneira mais leve para ser mais aceita, digamos assim. Mas, infelizmente, né? Nós precisamos também, a gente precisa do arroz com feijão. Não é tão nutritivo, né? Não é tão bom. Então, arroz com feijão alimenta muito bem, né? Agora, uma sequenciazinha de um menu degustação, né? A gente adora. Andréia, por favor. Não está conseguindo ligar o microfone? Consegue escrever no chat? Tem alguém super interessado também ali. O gatinho fofo. Está compartilhando da palestra. Aham. Não conseguiu, Andréia? Vê se você consegue escrever. Agora foi, desculpa. Deu certo. Bem, Marina, eu fiquei com essa questão das cápsulas, né, no Japão, na China,
Companhia Limitada, esse meio que boom que tá dando essas tiny houses aqui no Brasil, né? Como que tu vê, assim, esse mercado, né? Essa tendência, se a gente vai realmente abraçar, até em função muito do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e isso daqui a pouco pode vir a ser, né, uma maneira da gente poder reconstruir muita coisa também, né? Mas com certeza nossas comunidades, né? A gente tem as comunidades, nossos grandes centros são tiny houses, né? Casas pequenininhas. Então, eu acho que além de tudo é uma necessidade e a gente pode humanizar esses espaços, né? Existem formas de trazer os princípios que a gente já estuda, inclusive em neuroarquitetura, em biofilia. Existem elementos de percepção, de composição visual para dar a sensação de espaços maiores. O ideal seria ter mais metragem quadrada? Ideal seria. É a realidade? Não, não é a realidade. Então, às vezes, a gente tem o mundo ideal e o mundo real. Então, vamos trazer qualidade para o mundo real. Então, é uma demanda que a gente tem nas nossas grandes comunidades, antigas chamadas favelas, por exemplo, né? Nossas comunidades, assim como reconstrução em situações como a que estamos enfrentando no Rio Grande do Sul, né? Sim, até para sair um pouco, porque hoje em dia é meio status, né? Todo mundo cria essas casas como um espaço para turismo, muitas vezes, né? Trazer para espaços, mas acho que é interessante, né, dentro desse, tá comentando ali, poder trabalhar com esses espaços pequenos para poder suprir necessidades gerais e não só um capricho, né, de ter um espaço bonito. E brigadão, Casou né, tu bem, sabe né? que Ser tendência agora, que bom, né? Que bom que está aos olhos de mais pessoas e desmistifica, né? Muitas vezes o que o sim, espaço pequeno não significa que não tenha qualidade ou não seja tão interessante. sim. Brigadão. Bom, gente, eu queria agradecer também, foi ótimo, Marina. Eu imagino que as perguntas, né? Sempre a gente vai estar querendo fazer um monte de perguntas, mas pelo adiantado da hora também, eu passo para a Sandra para fazer o encerramento. Marina, também quero agradecer muito. Deu uma reviravolta aqui em todos os pensamentos, também o conceito sobre tendências mudou muito. Parabéns. Gratidão por ter aceitado esse convite. E já que estamos aqui, eu quero convidar todos para o nosso próximo encontro. Aqui a gente tem alguns dos nossos próximos palestrantes. O nosso próximo encontro no dia 7. Não, eu não me lembro o dia, mas em julho, na segunda terça-feira de julho, é o Ciro que vai palestrar no nosso grupo. A gente vai ter também, no dia 30, a Ellen, maravilhosa, que está aqui, que além de arquiteta é escritora, a Vânia. Então, sigam acompanhando o nosso Instagram, que lá a gente vai atualizando tudo. E quem estiver aqui, que não faz parte do grupo, do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente fala sobre inúmeros assuntos, quem está no grupo sabe que aquele grupo é muito. Eu não sei nem como dizer, mas ele nos faz crescer como pessoas, não só como profissionais, mas como. Iluminado. Oi? Um grupo iluminado. Isso. Então, quem quiser fazer parte desse grupo é muito bem-vindo e agradeço muito que todos estão aqui. Logo depois eu coloco esse vídeo no YouTube, pode compartilhar. Marina, pode mandar para todo mundo que essa tua palestra, essa tua aula foi incrível. Obrigada a todos. Até nosso próximo encontro. Beijo. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até mais. Obrigado, até mais. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.